Fala, coleguinha que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Tô passando por aqui hoje para iniciar os nossos estudos sobre a ditadura militar brasileira. E aí eu decidi testar uma coisa nova, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou falar por cada governo da ditadura militar brasileira num vídeo diferente. Que eu acredito que em vídeos curtos vocês vão conseguir assistir mais, compartilhar mais e mandar essa mensagem que nós estamos construindo aqui para mais colegas, tá bom? Eu tenho percebido que muita gente não tem assistido muito porque os vídeos são longos, então vou procurar mudar a estratégia. Vou gravar um vídeo para cada governo. E aí vocês vão me dizendo se estão gostando assim, tudo bem? Primeira informação, eu gostaria de dizer que na América Latina houve uma ideia, né, que foi chamada de Operação Condor, né? O que é um condor? É uma ave de rapina típica da América Latina, da América do Sul de um modo geral. No Brasil, ficou chamada também de Operação Carcará, porque a ave de rapina típica do nosso país é o carcará. E o que queria dizer? Inclusive vai estar aparecendo uma imagem aqui do lado, que já caiu no Enem, já caiu em alguns vestibulares, que representa essa Operação Condor aí. Se vocês observarem, nas asas desse animal, né, tem o nome dos lugares aonde ocorreram as ditaduras na América Latina de um modo geral, incluindo o Brasil. E todas elas tiveram a participação de um organismo, né, americano, norte-americano, que é a CIA, né? Mais uma vez, por que os Estados Unidos tinham interesse nas ditaduras da América Latina? O interesse está no contexto internacional que nós estamos passando nesse mesmo período aí, que é a Guerra Fria, né? O medo que eles tinham é que a ideologia socialista chegasse ao Brasil. E foi por esse motivo, inclusive, que o Brasil sofreu o golpe militar em 1964, que é o que nós vamos começar a falar agora, né? Então, o objetivo da Operação Condor é eliminar os movimentos de esquerda e os seus líderes da América Latina de um modo geral, né? Então, as estratégias que vão ser incluídas, né, para ter esse objetivo concluído por eles era perseguição, era tortura, era o exílio, né? Tanto é que muitas pessoas que foram presas durante as ditaduras militares de um modo geral, algumas delas não foram encontradas até hoje, né? O que é uma crítica direta a esses governos militares de um modo geral, não só a situação que ocorreu no Brasil, tudo bem? Mas o Brasil não ficou de fora dessa situação, e nós vamos ver ao longo dos próximos vídeos essa questão aí da perseguição, da tortura, da morte, né? Daqueles que se colocavam contra a ditadura militar, eram os indivíduos que eram chamados de subversivos. Então, a ditadura militar no Brasil começa em 1964 e vai até 1985. Observem aí que são 21 anos de governo militar. É interessante também lembrar que no último vídeo sobre as ditaduras da América Latina eu já disse para vocês o que é uma ditadura, né? Por que essas ditaduras começam, né? O que elas significam. Como eu disse lá atrás, as ditaduras podem ser civis ou militares e elas são regimes autoritários organizados dentro de governos republicanos. Elas promovem perseguições, torturas, prisões daqueles indivíduos que vão se manifestar contrários a esse sistema. E por que o Brasil passou por uma ditadura militar, né? O presidente do nosso país nessa época era o João Goulart, o conhecido Jango. E ele anuncia no seu governo as chamadas reformas de base. Só que essas reformas de base, elas tinham caráter, né, segundo a direita, a visão dos partidos de direita no Brasil,
como esquerdistas, né, como propostas políticas comunistas, sobretudo aquilo que estava relacionado à reforma agrária e a mais direitos, né, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso vai ser visto como uma proposta de governo comunista, esquerdista, e por esse motivo organizou-se no dia 1º de abril de 1964 aquilo que a gente chamou de golpe militar. O presidente do Congresso na época, que era o senhor Auro Moura de Andrade, lançou um manifesto declarando à nação brasileira o rompimento com o presidente e apelando para que as Forças Armadas, né, tomassem conta, tomassem uma direção do governo brasileiro. Então não houve oposição da parte de Jango, porque ele sabia que o aparelho norte-americano estava apoiando esse movimento da direita todo aqui, né? Juntamente com a passeata lá que eu já disse no último vídeo, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a passeata das mulheres, né? Todos esses movimentos de direita vão ser apoiados e vistos pelos militares e pelos americanos. Então o Jango não vai se opor porque ele sabia que se os Estados Unidos mandassem tropas norte-americanas para o Brasil, uma guerra civil ocorreria. Então o golpe foi concretizado no dia 1º de abril de 1964. Você pode estar pensando aí, o povo não achou que foi uma piada do dia da mentira, não? Meus amiguinhos, a direita adorou essa piadinha de mau gosto, tá? Afinal de contas, quem apoia os partidos de direita no Brasil? A elite fazendeira, os militares e os altos escalões religiosos, né? E aí eu não vou destacar religião nenhuma, porque, de um modo geral, todas as classes mais ricas e mais abastadas apoiaram esse movimento. Então, observem aí que é a minoria da minoria tomando força e tomando a representatividade, a governabilidade do Brasil, tá bom? Não se esqueçam disso. As propostas que vão ser tomadas nesse governo ao longo de todos eles, que nós vamos começar a ver o primeiro agora, vão ser extremamente restritas, autoritárias, e a maioria delas não tinha uma preocupação em ver o que o povo achava daquilo tudo, tá bom? Então, quem foi o primeiro presidente do Brasil durante esse período? Foi o general Castelo Branco, né? Esse senhor que está aparecendo aqui. Ele deveria ter ficado no poder até o mandato de João Goulart encerrar, né? Mas ele vai ficar um ano a mais no poder. E a primeira coisa que ele fez, que ele instituiu no seu governo, foram os chamados atos institucionais. Houveram vários atos institucionais, se eu não me engano, para ser bem preciso, foram 13. Mas desses 13, 5 são os mais importantes. Os 5 primeiros, na verdade, são os mais cobrados pelo Enem, pelos vestibulares, pelos concursos. Por quê? Por causa do seu significado social, pelo seu impacto social. Eles são também descritos pela sigla AI, tá? Então, na sua prova pode aparecer tanto a palavra ato institucional ou pode aparecer a sigla AI e na frente o número desse ato institucional, tá bom? Então, o que significou o primeiro ato institucional? O ato institucional número 1. Ele vai determinar em seu texto, né? As eleições indiretas para presidente, a cassação de mandatos, né? De todos os políticos, de professores, de todos os indivíduos que tinham cargos públicos e que eram opositores ao governo ditatorial. Então, esses cargos poderiam ser cassados. E houve o reforço ao poder executivo, ou seja, o aumento do poder executivo. Logo após a criação do ato institucional número 1, o presidente também criou a SNI, que significa Serviço Nacional de Informação, que era um órgão responsável por analisar e julgar a vida social, privada e pública da população. E ele tinha como objetivo diminuir a oposição à ditadura militar.
Logo depois, ele vai criar o ato institucional número 2. E o ato institucional número 2 é muito importante, ele já foi cobrado no Enem algumas vezes também, que é o ato institucional que vai criar o bipartidarismo. O que é bipartidarismo, professor? Naquele momento em diante, o Brasil só tinha 2 partidos políticos. Um se chamava Arena e o outro se chamava MDB. Eles eram chamados o Partido do Sim e o Partido do Sim Senhor. Ou seja, o que significa? O Partido do Arena era o partido dos militares. O Partido MDB era o partido da oposição. Só que essa era uma oposição representativa, vamos dizer assim. Era a oposição aceita pelo partido dos militares, entenderam? Então, na maioria das vezes, o que acontecia? O Arena determinava e o MDB cumpria, repetia, né? Fazia igual. E logo depois disso foi assinado também o ato institucional número 3, que vai determinar as eleições indiretas para governador. Observem que a participação do voto está cada vez mais diminuindo para os cidadãos, ok? E também houve a assinatura do ato institucional número 4, que vai convocar uma nova Constituição para o Brasil. Essa nova Constituição mudou muita coisa para a Assembleia Legislativa, né? Porque os direitos estavam cada vez diminuindo mais. Se para o cidadão esses direitos estavam diminuindo, para os outros representantes políticos esses direitos também vão diminuir. Então, o Brasil começa a passar por uma grave crise econômica nesse momento. Inclusive, essa é uma das justificativas da entrada dos militares no Brasil e do apoio daqueles grupos de direita que eu falei lá no começo do vídeo, em colocar esses militares no poder, né? Era resolver essa crise econômica aí. E aí o Castelo Branco vai criar medidas para resolver esses problemas econômicos. Porém, todas essas medidas foram extremamente impopulares, né? Mas essa também é uma das características do governo militar. Ele não está tão preocupado ou nada preocupado se o povo está gostando das medidas que eles estão tomando nos seus cargos, nos seus governos ou não, né? E que medidas foram essas tomadas por Castelo Branco? Primeiro, o corte de gastos, né? Ele vai fazer uma série de cortes de gastos aí por parte do Estado. Houve o aumento dos impostos e houve o arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? Não houve mais aumento do salário mínimo. Então observem que os impostos estavam aumentando, mas o salário do trabalhador brasileiro estava estagnado. Então quem tinha um salário razoavelmente bom, moderado, conseguia passar bem, mas quem ganhava pouco nesse momento vai passar por mais problemas aí, devido a essa ausência do crescimento, do desenvolvimento do salário mínimo. E o que a gente vai observar mais para frente nos outros governos aí? Que esse arroxo salarial ele vai ser responsável pelo que a gente vai chamar de milagre econômico. Como a população não estava tendo desenvolvimento, crescimento dos seus salários, aquele, vamos chamar assim, de lucro dos impostos, estava fazendo com que a economia crescesse. Por isso, houve um momento que a economia brasileira se destacou nesse cenário aí e também com a chegada das multinacionais. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. E no próximo vídeo nesse canal nós vamos ver sobre o governo do senhor Costa e Silva. Não perca, me acompanhe. Curta, compartilha, comente, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis!